Não vou responder. Não sei. Falar aqui na lente da verdade. Hã? Só um pouquinho, vamos começar? Vamos. Vamos. Tá, só um pouquinho. Já dou um vai pra vocês aí. Tá. Tá bom. Faz a apresentação, né? Oi, silêncio. 5. Já quero começar esse papo de hoje avisando que nós podemos estourar o tempo e qualquer outra coisa que possa acontecer. Vamos lá. Claudinho, eu vou te fazer a apresentação normal, porque vai que tem muita gente que tá vendo e ouvindo a gente pela primeira vez. Sim, claro. Cláudio Alves, sommelier. Eu já sei que sommelier não é enólogo. É, a gente já gravou algo sobre, né? Isso, Fazendo já essa falamos sobre explicação. isso. Mas aonde surgiu o negócio de ser sommelier? Porque Então- uma criança não fala, eu quero beber vinho. Você sabe que o negócio de ser sommelier, Tuti, surgiu, na verdade, de aromas, né? Eu fui uma criança que sempre sentia aromas de perfume, gostava, o aroma da comida da minha avó, que é aquela coisa afetiva. E o sommelier, ele tem que ter a parte olfativa muito desenvolvida para poder trabalhar com vinhos. Não Dá pra só com desenvolver vinhos. mais? Dá estudando. Ah. Então a gente estuda e aí acaba desenvolvendo um pouco mais. Então você gostava de cheiro, vai. Eu sempre gostei, sempre Então gostei chegava e de cheiro. cheirava a pessoa. É, cheirava a pessoa, cheirava as Tipo, frutas. quero fazer amizade com você. Quero... Eu cheiro você. Porque você sabe, né? O cheiro, ele diz muito sobre a pessoa, né? É. Você vê que tem gente que tem um aroma cítrico, tem aromas florais, são Não sei aromas nomear. amadeirados, É. né? Então, cada aroma, ele diz muito a respeito daquilo, Da né? pessoa. E no mundo do vinho é a mesma coisa, né? E do estado, da estação do dia, Da né? estação No- e do você dia. tá Importantíssimo isso que você falou. calor, a É pessoa, super né? importante, exatamente. Claudinha, daí quando que você foi descobrir a profissão sommelier? A profissão sommelier eu descobri quando eu fui trabalhar em São Paulo, muito novo, num champanhe bar, né? Que na época existiam só dois Nossa, champanhe bar chique, né? Já comecei chique. bem, né? Era um champanhe bar e aí eu fui trabalhar nesse champanhe bar através disso que começou o gosto com ser sommelier, né? E ser sommelier tem a ver com gostar de beber? Tem a ver com gostar de beber, mas porque assim, ser sommelier não é só a bebida em si, né? Não é só o vinho, né? É uma série de coisas, inclusive águas, né? Olha Aliás, só, a vamos gente começar com a podia água começar antes. brindando com água? Vamos É lá. possível isso? É possível isso. Aí você vai me perguntar assim, mas água não é tudo igual, Cláudio? É. Falta você Você tá perguntar mandando isso, eu aliás, perguntar, né? Mas tô eu ia mandando brindar você primeiro, perguntar. né? Olha só, a gente tá servindo aqui então uma água, Claudinho, pedras. não tem problema a gente brindar com qualquer coisa? Se a gente tá Não, feliz... Não, a vida tem que ser brindado com qualquer coisa. Esse é uma água com gás. Uma água pedras. com gás, pedras, se Tchim, chama tchim. pedras salgadas. Tintim, pra todo mundo que ouviu Vamos o lá? tintim. Que delícia. Pedra salgada. Pedras Ela- salgadas. Qual é o intuito dessa água, pedras salgadas? E aí, quando eu falo de ser sommelier, é a amplitude da visão para várias coisas, né? Não é só o vinho. A gente estuda café, chocolate, Sim. tabaco, chás. Coisas e... com força de sabor, Exatamente, de cheiro, tudo que né? envolve degustação e também estuda águas. Então você fala assim, mas água não é tudo igual? Não, elas têm pH, mineralidade, tudo diferente uma da outra. No caso desta Então, água essa aqui... é mais curiosa, porque é salgada. Então, essa aqui no caso, pedra salgada é o nome dela, porque ela tem uma salinidade maior e para a degustação de vinho ela é a mais ideal, entendeu? A mais adequada para a degustação é ela, porque ela limpa o paladar, mas não tira todos os resquícios da sua boca, porque quando você limpa demais, pro vinho também não é legal. Portanto, que quando a gente tá numa degustação séria... Mas o que seria limpar demais? Então, Tomar por muita exemplo, água com gás? tomar muito, daí ela limpa muito sua papila gustativa, aí quando você vai colocar o vinho, ele não fica saboroso. Por isso que a gente sempre faz, tem duas questões. Primeiro, entre um vinho e outro, quando você tá numa degustação séria, você nunca toma água, você come um pedacinho de pão. Se for necessário tomar água, que tome uma água bem equilibrada, no caso dessa aqui, pedras salgadas, que a gente vende lá na loja, só pra lembrar, né? Desse tamanho e tamanho Desse menorzinho. tamanho, tem um tamanho menorzinho também. É que assim, impossível você tomar menorzinho, que você começa a tomar ela, você já vai, né? Tem Então. cliente que começa na menorzinha e já passa na grande, ela é porque ela é gostosa. muito gostosa, ela é muito agradável. Então seria primeiro o pão e segundo a água com gás, e aí tem que ser uma água bem equilibrada para você limpar
as suas papilas gustativas entre um vinho e outro. Mas o que é curioso, eu já vi lá na loja, Vinoteca, para o pessoal conhecer, e se alguém estiver vendo e acompanhando pela primeira vez, é Empório Bar. Tem lá na loja, que é a parte do empório. Tem água normal, mas por que uma salgada? Você serviria essa salgada antes de um vinho? Ela tem esse Então, mesmo poder? O ideal, na verdade, é para servir com o vinho, é acompanhando o vinho, porque toda vez que você toma vinho, você precisa hidratar, né? Tá. O ideal é que você tome a mesma quantidade Dá que você uma- tomou de vinho, tomar de água, para você não ter ressaca, dor de cabeça, porque aquela famosa dor de cabeça que a gente tem depois de tomar o vinho é desidratação. Você sabia disso? Não As sabia. pessoas Porque fazem você não- confusão. Por que você não veio 30 anos atrás me contar na É juventude, amor? desidratação. É a dor de cabeça que você sente, Não é o seu acredito. cérebro assimilando que você tá desidratado e tá te lembrando que você precisa se hidratar. Então, pra não ter essa dor de cabeça no dia seguinte, hidrata com Sempre. água com gás, sempre. Chegou em casa, tomou bastante vinho no dia, toma água antes de dormir. É bom porque no outro dia você Caprichar fica na legal. água, pra Sempre. ficar bem no dia seguinte. Exatamente. Tipo E aí Claudinha. você me perguntou sobre... A gente é um empório, né? A gente às vezes fala tanto de vinoteca, as pessoas assimilam, mas será que lá só tem vinho? Não, você sabe muito bem Sim, disso. sim. Então a gente tem... A loja ela é dividida ao meio. Um lado é só vinhos, né? Todos os tipos e estilos diferentes. E do outro é a parte de empório, onde você vai encontrar queijos, você encontra... Patê, Patezinho, queijo, patezinho de queijo. aquele parma que eu adoro na salada. Parma, burrata. Aí As tem bolachinhas. aquelas bolachinhas, aqueles salgadinhos, chocolates importados. Cervejas especiais, que é muito legal. A gente tem vários estilos diferentes de cervejas, tônicas, coisas para preparo de gin, né? A gente tem uma infinidade Tem o de negócio do gin, gin, cítrico, floral. é. Então a gente tem várias coisas nessa parte de empório. Inclusive agora chegou uma sessão de panetone incrível e uma adoro trança também. Nossa, é maravilhoso. trança? É uma trança, assim, é um tipo de um pão de Natal, assim. Então, é maravilhoso. Essa vale muito a pena provar. Então, a gente tem todas essas coisas lá na loja, além dos vinhos, é claro, né? Então, é um empório. Você encontra outras novidades. Além de ter risoto, arroz de risoto, polenta, damasco, Tem muita enfim, coisa boa. tem muita coisa. Tem você um sabe cardápio que as pessoas podem... Então, deixa eu falar antes do cardápio. Quando o Claudinho entrou nessas coisas para contar de degustação, de harmonização, eu comecei a falar assim, esse negócio de harmonizar, eu tenho um pouco de preguiça. Você falava assim, Como não que é eu vou comigo. pensar? Lembra que você falava, não é comigo isso Não é de comigo, harmonizar. porque eu vou lá, vou pegar o vinho que eu quero, tal, não sei o quê. De repente, você criou uma curiosidade em mim. Que eu falei, nossa, mas será que uma comida boa, vamos supor, adoro comer, chegar em casa, meu marido cozinha alguma coisinha e tal. E eu perguntei até isso pra você, mas ele gosta de fazer coisas muito simples. Parece que não é com a gente falar de harmonizar numa comida simples. Você falou, Tuti, tudo. Desde do bolinho de frango. E a gente até brinca harmoniza, disso o tempo inteiro. Então, quer dizer, que, não é na que verdade, você... harmonização são combinações que juntas elas vão ficar muito boa. Ou seja, Melhor você os vai, dois sabores. você vai evidenciar os dois juntos. Você não vai, por exemplo, evidenciar só um. É. Por exemplo, quando você tá com um vinho muito bom, eu nunca esqueço dos meus professores falando isso nas aulas de vinho. Quando você tem um vinho muito caro, muito bom, e você tem uma comida muito sofisticada também, você tem que tomar cuidado. Nossa, Porque daí é às coisa de vezes, milhões, porque gente. daí o Daí seu, não é pra mim mesmo. aí o seu cérebro ele não vai assimilar se o vinho tem que ser bom ou se a comida tem que ser boa. Então, a harmonização nem sempre é coisa boa com coisa boa. Às vezes é uma coisa simples com uma coisa boa, Sim, entendeu? e Ou o ao simples contrário. também é bom, você tá falando de caro também, né? Exatamente, ou ao contrário, entendeu? Então, assim, que é por similaridade, né, que a gente sempre fala. Então, assim, você tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não colocar coisas muito sofisticadas com coisas sofisticadas. Aí Então, fica meio confuso. fica meio confuso, né? exatamente. E a harmonização é justamente isso, você evidenciar um ou outro. E quando a gente que fala que foi bárbaro. legal a harmonização, você fala, a harmonização deu certo, é porque eles estavam em equilíbrio de sabor. Nenhum evidenciou, entendeu? Ficou ali. Então isso é muito legal. Uma coisa que me surpreendeu depois que a gente viu que é gostoso, é divertido harmonizar, mas não, eu não faço isso sozinha. Mesmo aqui, a gente tá beirando 1 ano da loja. Sim. E conheço muito bem Vinoteca. A minha vida de apreciadora do vinho mudou, o tato com a coisa, né? Por causa de vocês. Mas, mesmo assim, tem coisas que eu não consigo decidir sozinha. Mas uma harmonização que me
surpreendeu bastante foi o do vinho do Porto com a sobremesa. Isso é muito legal. Muito né? legal, eu não imaginava. Porque a gente fala de vinho doce e tal, não sei o quê. Vinho doce, você já lembra de ressaca. Ou de ser muito alcoólico, né? É porque a gente Então, aprende, né? O vinho tipo suave. licor, Você liga, pouco né? licor, eu não sei. Mas daí quando você propôs um vinho doce para o doce, ficou surpreendente. É muito É legal. legal. Você sabe que no vinho do Porto é legal que você pode harmonizar doce com doce, Sim. né? E que tem que estar no mesmo patamar de açúcar. As pessoas falam assim, mas o vinho já é tão doce, eu vou colocar uma sobremesa menos doce. Não, ela tem que estar Igualado. Ou então com uma coisa muito salgada e muito forte. Por exemplo, queijo gorgonzola. Porque daí você faz como se fosse Romeu e Julieta. Entendeu? O Entendi. doce com o salgado. Entendi, mas não compreendi, porque eu não vou tomar essa decisão sozinha. Você tem que tomar junto, aliás. Entendeu? É isso que eu falo. É por isso que é legal a gente perguntar. Você tem que ter um auxílio ali, né? Não tem adianta. jeito. E às vezes, o queijinho, você pega ali um gorgonzola, pega um vinho do Porto geladinho e faz a harmonização. É porque uma coisa é você espetacular. harmonizar uma gorgonzola, que tem um gosto super forte, e uma burrata, que é super leve. Exato. São harmonizações diferentes, não são? São diferentes. É bem diferente. Eu ia te perguntar uma coisa, mais um brinde. Tá Vamos gostosa aproveitar essa água, né? tanto esse brinde, gente. Pedra salgada essa. Ela tem até um formato pra você colocar a mão, ó, que legal. Ó, os Chique, dedos. né? Não é legal? Nossa senhora. Você serve assim. Vou ó. dar uma dica aqui pra quem tá ouvindo e vendo a gente. Não precisa você ser chique, porque eu não sou chique, gente. Eu tenho amigo chique. Obrigada. E nesse momento a gente só não toma um vinho para a entrevista não desandar. Porque o Claudinho sabe se comportar. Sensacional. Maravilhoso. Claudinho, outra coisa. O que é depois de quase um ano de Vinoteca, e a Vinoteca desde o começo tá com a gente na rádio, o que o povo da rádio mais gosta? Então, Nunca pensei em perguntar isso pra você. É muito legal, né? O pessoal, eles sempre vão, assim, em busca do moço do vinho. Primeiro começa assim, eu vim ver o moço do vinho porque eu ouvi na rádio com a Tuti e tal. Então, eles já têm essa curiosidade. Tá. Então, eles sempre gostam de espumante moscatel, que é docinho. Ótimo. Ou um vinhozinho suave, que as pessoas também não sabem. A gente tem lá na loja vinho suave. Daí você harmoniza de vários com o quê? tipos, vários tipos. Vamos dar dica desse. O vinho suave, ele é doce, né? Tá. Pra comida não é o ideal. Eu sempre Tá. falo pro cliente, você quer comer com comida? Não é legal. Vai para um demi-sec, que é semi-seco, ou seja, ele tem 1 grama a mais de açúcar por litro. Tá. Então ele é mais redondinho, mas não é doção. Tá. Porque o doção você não consegue começar com ele e terminar com ele, porque ele enjoa. Ele é muito doce. Então o ideal seria para um final de tarde. Ou Só vai aquela receber os garrafinha. amigos, só aquela garrafa, ou vai receber os amigos. Ele tem que estar sempre geladinho, né? Tá. Então você pode começar, óbvio, pelo vinho suave, pelo vinho doce, e depois ir subindo gradativamente até ele estar mais seco, né? A gente pode chegar lá como o pessoal da rádio e falar, viu, ó, moço do vinho, eu vou começar com tal coisa, com uma saladinha, depois eu vou fazer um arroz com frango. Isso, daí a aí gente depois faz uma a sobremesa indicação. tal, daí você pode fazer essa escala com a gente. Exato, a gente faz a indicação certinho pra você. E o que eu já te perguntei, pra comemorar também que a gente tá num lugar diferente e de uma maneira diferente na rádio, bolinho com frango. Bolinho de frango. Bolinho de frango. Isso é um clássico, né? Eu sempre Tem falo que disso. harmonizar. Dá pra harmonizar, não é, né? E Que pastel. tem, dá, né? Pastel, essas coisas que são friturinhas, sempre espumante brute, aquele espumante sequinho. Por quê? Imagina, com esse calor, né? Você abre um espumante geladinho, já começa por aí que ele tá geladinho, o bolinho, aquela crocância e tal, já tá dando até água na Olha boca. como você já tá misturando E aí, tudo ali, né? Você come um pedaço do bolinho e toma um espumante brute que é mais sequinho. Ele limpa aquela gordura que fica na sua boca do bolinho. Então, toda vez que você vai comer o bolinho, você fala, nossa, que gostoso. Mas isso é harmonização. Aí você tá falando uma coisa que também melhorou até o sabor pro bolinho, né? Exatamente. O Então, bolinho e ganha tapete com isso, engano, né? se quem ama bolinho de frango, Vai lá e pega um espumante. Espumante. Um espumante. A gente tem Geladinho uma variedade sempre. enorme. Além disso, você tem espumante gelado já na loja. Esqueci de comprar. Você chega lá e já pega na geladeira bem geladinho, ó, vai ser feliz. então tá, o pessoal procura harmonização, curiosidade, moço do vinho em conta. Vinho em conta. Porque que é tem bem umas legal. coisas que são legais, a gente sempre fala lá na rádio. Sim. Que pra poder. Eu vou começar agora, eu quero aguçar os meus sentidos, como é o nome. Eu tô começando a tomar vinho agora, não quero um vinho muito seco. A gente faz indicação de todos. Tudo Aliás, tipo. todo a gente adora desafio, né? Você chega lá na loja e fala assim, eu quero um vinho assim, assado para tal prato, ou com preço legal.
a gente sempre vai encaixar alguma coisa pra você. Eu já vi Sempre, gente chegar lá sempre. e falar assim, eu tô indo na casa de um amigo meu, finíssimo, mas eu não posso gastar e ele vai fazer uma pizza. Na hora, você foi lá num vinho, super de boa, acho que era 40, 50 reais e pronto. Ele não vai eu chegar trouxe hoje como desafio, né? Eu aceitei um desafio de me surpreenda. de surpreender você com um vinho bom e com preço justo. Então vai, Ó, eu quero vamos lá. esse. Quero esse que Ó, vai esse surpreender. vinho aqui. Como é o Chama nome dele? Tanterruy. É um reserva, ou seja, ele fica envelhecendo em barrica de carvalho antes de ir para venda. E esse aqui é um Cabernet Sauvignon. Tá. Esse Cabernet Sauvignon, ele vem da vinha Ventisqueiro, que é chileno, e ele custa R$66. Para por o um sabor vinho envelhecido. dele, para o sabor dele é muito bom quando você preço. abre ele, Ah. ele parece que é um vinho para cima de 100. Ah. É isso que é legal da Vinoteca, porque a gente tem toda uma degustação de vinhos antes de fazer algumas compras. A gente degusta muito. É a degustação séria que você falou. Passada, a gente estava degustando antes de comprar. Sim. Então eu avalio antes de comprar. Então esse vinho aqui hoje, para nós na Vinoteca, é uma grande surpresa, porque ele oferece O mais muito mais surpreendente. do que ele custa. É só Aí, ó. R$66 e é um reserva, né? Então eu acho espetacular. Ó, Claudinho, você vai numa adega, por exemplo, como você vai sempre, congresso, adega, encontros, congresso, tudo que tem de vinho você vai. Feiras de vinho, a gente Feiras, vai. Feiras isso. internacionais. A gente acabou de voltar de 2 feiras Exatamente, internacionais. de tudo vinho. grudado, as feiras e tal. Aí eu queria saber, quando você descobre uma boa adega, quer dizer que todos, uma vinícola, todos da vinícola são bons? Ou você fala, olha, o tinto é melhor, o branco não vou levar. Pode acontecer. Quando a vinícola é muito boa, ela Tá. é boa por inteiro. Os brancos e os tintos são bons. Mas pode acontecer de uma vinícola ser melhor em brancos, outra vinícola ser melhor em tintos. Por exemplo, vinícolas de Santa Catarina, eu sei que todos os vinhos brancos e rosés e espumantes vão ser espetaculares. Sim. Os tintos já nem tanto, Entendi. entendeu? Às vezes não são tão bons quanto esses. Tem que experimentar tudo. Mas você tem que provar. Mas tem aquela Vinho coisa- é verdade. Tem na aquela taça, né? coisa, eu vou experimentar todos porque eu quero comprar o melhor. Você vai chegar no fim, você vai ter o mesmo paladar? Eu, por exemplo, segunda taça, já não tô sabendo nem onde é o banheiro. É que a né? gente cospe nas degustações sérias, né? Você sabe Ah, disso? não A gente tem sabia. uns baldinhos, em todas as degustações tem uns baldinhos. Tá. Aí a gente vai, faz a degustação e cospe, porque você imagina. Você não engole a nada. gente chega a provar, eu Chateada, imagino, gente. 400, 500 amostras no dia numa feira. Imagina! É muito. É Eu ia muito. sair de como alcoólico. Não tem como, então a gente cospe, mas é claro que aquele vinho que é especial, que é gostoso, a gente toma um golinho, né? Não tem como a gente tipo fugir assim, disso. Opa, Aí engoli. escapou aqui, ó. Escapou. Escapou aqui. Porque ele é muito bom. Então, aí é até um fator pra gente de decisão e falar, ó, esse aqui, se eu tomei é porque ele é muito bom. Mas daí, quando chegou aqui na boca, você já Já consegue sabe. fazer Primeiro toda a gente análise. faz a análise com o nariz, cheiro. né? É o cheiro, o visual primeiro, daí vai pro nariz, vê ali se você consegue encontrar notas diferenciadas, que já diz que é Não, um se a vinho gente melhor, visualizasse né? isso daqui, você falou que tem que Tem que já cheirar, analisar. É que Né? a água tem que ser inodora, né? É. Eu tô aproveitando beber qualquer momento. Essa aguinha é muito boa. Aliás, tá uma delícia. Mas é bom cheirar. Cheirar. Você tem que enfiar o nariz dentro da taça mesmo. Não pode Tá. ter vergonha. No mundo do vinho não pode ter vergonha de cuspir, de bochechar e de cheirar. Tudo que a gente aprende que Você está é refinado. acabando com a parte não, refinada. Mas é isso que é a parte legal. Você tem que... Vamos desmistificar algumas coisas. Isso Adoro, é importante. Adoro. O vinho No não é mundo caro. do vinho, porque o vinho tem aquela conotação, é chique, é sofisticado. Ai, meu Deus, eu não tenho, eu escuto direto, não tem nem roupa pra tomar esse vinho. Gente, vinho tem que ser uma coisa fácil, você tem que botar isso na sua cabeça que é fácil harmonizar, não é frescura, que nem todo mundo fala, ai, quem toma vinho é fresco. Não, ele toma Nem vinho porque harmonizar é frescura, depois que eu gostoso. descobri. Exatamente, é É. gostoso você poder fazer isso. Então não pode ter vergonha de cuspir, se você não está numa degustação, ou de cheirar e colocar o nariz mesmo dentro da taça. Você não pode ter vergonha. Quando você vê uma garrafa de vinho, como esse daqui que você trouxe pra surpreender, quando você vai cheirar, você já mais ou menos já imagina o que você vai sentir?
Você busca em Depende. você ou não? Não, Você deixa o eu nariz deixo livre? ele me surpreender. Ah, tá. Eu tenho o impacto Legal dele. isso. Primeiro que assim, cada uva já vai me dar algumas notas de harmonização que eu já sei, né? Ou floral, ou algumas vão ter tabaco. Então a gente já imagina mais ou menos. Se ele passou por madeira ou não, também. Tá. A gente só vai ter isso como referência, mas eu prefiro ser surpreendido. Eu não gosto nem de ver ficha técnica. Porque uma vez eu tava na loja e qual que é o vinho que eu gosto mesmo? Ai, tem vários, né? Mas você gosta de Aquele lá primitivo, da- né? O primitivo que você Aquele ama. da tampa vermelha. Então, primitivo de Mandúria. 1900 e- 1947. Maravilhoso. É. Aí a primeira coisa que o Juliano falou pra mim tem um pouco, uma fragrância de um pouco de chocolate. Notas de chocolate. Aí, Chocolate e tabaco. A gente sabia que era o melhor vinho daquele dia, a gente demorou pra tomar. Na época que eu cheguei pra tomar ali, eu já não senti mais chocolate nenhum. Na segunda vez, eu falei, eu preciso descobrir esse chocolate, porque o vinho era muito bom. Me surpreendeu demais. Aí você sente mesmo Sente. um cheirinho de chocolate. Isso não quer dizer que ele tem que harmonizar com doce, né? Não. Pelo contrário, ele tem notas que lembram chocolate. Notas, né? eu queria buscar essa palavra. Não notas. significa que também tenha o chocolate ali. Vamos explicar isso. É bem sério, né? Às vezes as pessoas falam assim, não tem chocolate lá, não tem flor. Não tem. É a característica que a uva dá, que o solo passa, que lembra Um chocolate. um chocolate, que lembra um floral, que lembra um cítrico, de alguma fruta cítrica. Como a natureza é perfeita, É né? maravilhoso. Como pode, né? O mundo do vinho é legal por conta disso. Nenhuma garrafa que você abre vai ser igual a outra. Mesmo da mesma marca? Sim, sabe por quê? Porque o momento que você vai tomar é diferente. Sim, nós do somos pessoas outro. diferentes a cada dia, né? Exatamente. É. E que bom, porque seria chato se a gente abrisse... Por exemplo, eu posso tomar esse vinho hoje com você num momento super legal e a gente tomar num outro momento e não ser o mesmo vinho para nós. Então quer dizer, Entendeu? o vinho, quando ele é tomado pra comemorar, ele tem um gosto, pra enxugar as lágrimas tem outro. É como tudo na vida. Ah, adorei. Muito bom isso. Sensacional. Deixa eu falar uma outra coisa. A doutora Abel sempre fala pra gente usar e abusar de uma taça de vinho. Usar e abusar não quer dizer que vai aumentar a taça, não é um balde. De vinho todo dia que faz bem pro coração. Já falamos isso, mas eu quero repetir porque é importantíssimo a gente falar disso. Vamos lá. Uma taça de vinho todo dia, mas tem um vinho específico? Ó, eu vou te falar, vou te dar uma dica de ouro aqui pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. O que Tá. é legal? O homem, ele tem direito a tomar 150 ml por dia, pode dividir isso no almoço e no jantar, ou 150 no almoço, 150 no jantar, e a mulher 100, porque a mulher absorve mais rapidamente o álcool, né? Ah, e por questão vai mais devagar. de organismo e tudo mais. Então Tá. a mulher 100 e o homem 150 por dia. E sempre com uma refeição. Nunca de estômago Sozinho. vazio, porque daí você vai sentir um desconforto no estômago, não é legal. E isso previne vários tipos de doença, ele ajuda a pele, Sim. rejuvenesce. Pele, já tá falando nossa rejuvenesce. língua aqui, ó. Então, assim, é muito legal porque ele tem benefícios. Se você exceder essa quantidade por dia, ele vai ser o benefício ao contrário. Entendeu? Ruim. Né? Então, todo dia sim. E aí, qual vinho? O vinho tinto. De preferência, Tinto. os mais tânicos, os mais fortes de tinta, né, que a gente chama. O tanino é o que mais tem polifenóis. Esses polifenóis, eles ajudam muito no organismo. Então, tem que dar preferência para os vinhos tintos, que é o que faz bem pro coração. O Dr. Abel, ele tá certo quando ele faz Doutor essa Abel, indicação. cardiologista, sempre fala disso e sempre é importante dizer que tudo tem uma dose certa. Nenhum momento que a gente fala de bebida, a gente fala para as pessoas exagerarem. A gente só quer que aguce os sentidos, curta o momento. Exato. A gente fala muito de momentos, né, Claudinho? Isso que é muito bacana. A É gente importante, né, preservou Tuti? isso, né? De a pessoa brindar. A gente acabou de sair de vários momentos, né? A gente tá vivendo em vários momentos e vão acontecer outros, né? A gente às vezes se deixa afetar no dia a dia. Eu acho que a vida, ela é um brinde todos os dias. Todo dia, pequenos detalhes. Não importa se a gente tá brindando com água, como a gente faz Maravilhoso. aqui. Se é com Não, vinho. você tem coloca, que tem que beber. tomar. Ela, olha só a Tuti, gente. Chegou lá na loja, Já quero quietinha. Agora ela já tá brindando com água e me cobrando que eu não tô tomando, hein? Claro, gente. Ah, não, eu tenho que fazer agora. Agora é a nossa deixa pra dar um brinde pro Bruno José. Ah, é verdade. Porque daí ele continua lá. E quem quiser acompanhar, vê no nosso canal. E Você tá toma de novo, Claudinho. Ah, é verdade, eu brinda, esqueci. Brinda. Aqui. Ó, Bruno José, essa pra você. Bruno, porque pra ele você, termina hein? ali, ó. Segue aí, segue daí. Claudinho, ó, isso eu aprendi muito com você.
com a pandemia, com a Vinoteca, com a proposta da Vinoteca, que é você sentar, curtir aquele momento. Tem vezes que eu vou lá, eu vejo quem tá ali, vou no empório, pego um aperitivo, tomo alguma coisinha, um horarinho que tem que esperar as crianças. Eu acho que a gente tem que aprender depois, ainda mais a gente levou uma chulapa com Covid, né? Com Covid. A gente tem que, pelo menos, aprender de aproveitar os pequenos momentos. Você já sentiu uma diferença quando você entra na Vinoteca, a música ambiente que tá? Você já parou pra perceber isso Eu não. ou não? Até a música a gente pensa, por quê? Que a gente quer que você tenha uma experiência. Eu venho do mercado, que é um mercado de luxo, que a gente trazia experiências pro cliente. Então, todo o contexto da nossa loja é baseado em experiência de conforto do ambiente. Desde que chega. Controle de temperatura. Então, a música que tá tocando, o atendimento das meninas, o atendimento no caixa, o pacote. A gente tem um carinho com tudo, com a embalagem. Então, eu gosto muito de tratar isso como uma experiência. Qual a experiência que você quer ter na Vinoteca? Ah, hoje tá tendo música ao vivo. Às vezes, sexta e sábado, a gente faz uma música ao vivo, que a gente chama de wine music. A gente criou essa perspectiva diferente, que é pra você chegar lá e agradar o cliente. Você chega lá, nossa, tá tocando MPB hoje. Super Não gostoso. é sensacional? Você não vai se sentir à vontade? Super. Ou você quer passar rápido, ou se você quer ficar, tem a música ao vivo. Então, se você quer passar rápido. Porque talvez aquele momento que você chega na Vinoteca, você precisa do seu momento. É, Eu tive esse final de semana com um pessoal lá, que eram 2 psicólogos, que eu não sabia que eles eram psicólogos. E depois eu até brinquei, porque eu sentei na mesa dele e comecei a conversar com os dois, né? Era um casal, um homem e uma mulher. E aí, no final eu perguntei, mas vocês fazem o quê, né? Vocês trabalham... nós somos psicólogos. Eu falei, meu Deus, estou sendo avaliado. Passei e a gente na terapia, tá tudo certo aqui? E a gente deu risada. Eles falaram, nossa, foi incrível, porque você proporcionou uma experiência sentando com a gente, conversando, porque a gente queria isso. Olha que legal. Isso é muito bom, Isso é porque muito você, legal. você se propõe ao tempo que você tem. Ou pra ver uma musiquinha ao uma vivo. experiência, né? Acho que cada um é cada um, cada casa é cada E casa. cada momento é cada momento. Cada momento é cada Porque eu fui momento. já lá uma vez, que eu tava super na correria, mas tava com fome. Aí eu comi um aperitivo, sentamos rapidinho ali, conversamos, demos uma risada e fui embora. Foi super rápido. Então, eu acho que essas propostas dos momentos são muito legais. Agora, aproveitando e falando em proposta, já que a gente falou de um vinho que surpreende, porque o preço é muito bacana. Esse daqui eu acho que é o mais surpreendente. É sensacional, né? Ó, o EA, eu acho que é um dos vinhos mais surpreendentes, porque ele sempre acerta. É um presente também que você pode levar, Lindão. Presentear. Mas olha o tamanho dessa garrafa. Gente, ó, pra quem tá vendo aí a gente, esse é um EA de 3 litros. Quem não está vendo tem que procurar depois pra Agora assistir. todo mundo tá vendo. Pra ver. Tá vendo. Ó, esse aqui é um EA de 3 litros. É. Tem de 1,5 e tem de 750 ml. São Depende da vários mágoa tamanhos. que você tá, você leva. Depende da sua vontade, eu costumo Isso. dizer. Ou né? da Se você turma, está... né? Ou da turma, exatamente. A gente tem um grupo que toda sexta-feira senta lá e toma uma garrafa dessa e eles dividem entre eles. Então, Tem aspectos diferentes. Vamos falar desse vinho aqui. O que acontece? O vinho na garrafa maior, você sabia que ele envelhece melhor, ele tem um gosto diferente da garrafa menor? então é bom alguém que tá apreciando o vinho experimentar Uma garrafa grande. Vale a pena. Por quê? Porque Qualquer a dia quantidade... vamos fazer um festival EA? Vamos tomar. Vamos, a gente abre os três Agora? e faz uma comparação. Gente, cadê o negócio aqui? Não? Nossa, imagina se a gente toma 3 litros antes de, Nossa, de começa a sair acabar. daqui. Não, a gente vai desmaiar aqui, não dá. Não vai dar Mas certo. dá pra dividir com os amigos. Então, assim, o líquido que tá aqui, como tem bastante quantidade, ele envelhece melhor. Então, ele vai evoluindo melhor. Porque você sabe, né? O vinho, ele tem esse processo de engarrafar. Logo quando ele engarrafa, que ele fica guardadinho lá. E ele vai melhorando com o tempo. Isso é o Entendeu? envelhecimento? É o envelhecimento do vinho, ele vai melhorando. Como aqui tem bastante quantidade de vinho, então é um vinho muito saboroso. Ah, Não é só que porque ele é a legal. garrafa grande porque eu vou servir. Não, ele tem um contexto porque ele é grande. Ah. Né? Porque ele é melhor pra servir. E um desse custa quanto? Então, esse aqui tá 365. Mas que é de dividiu com a 3 galera, litros. amor? Não vai dar nada. Não dá nada pra cada um? Tá você super imagina. bem. Aí tem pra levar numa viagem. Dá pra levar numa viagem. É. E o saca-rolha que abre aqui é um saca-rolha normal, tá? É um Ah, rolhão. Você coloca bem no meinho e abre ele aqui. E aí tem o de 1,5 que tá 175.
Tá legal, o que é preço, legal, bacana. E a garrafa normal que sai R$75. E é um vinho. quer dizer, Esse é um vinho. Esse dá pra Desculpa, dar. 78. Viu? Dá pra dar mão pro outro ali, porque ele é surpreendente Não, é o muito sabor bom. e o preço. É muito bom. Fora Não que é? pra você presentear, vem numa caixa linda. Olha a caixa Maravilhoso. dele. É uma caixa bem legal. Eu adoro isso aqui. Isso aqui E é Cartucha, é um vinho português, né? Da Cartucha, que é uma grande Brasileiro gosta empresa. desse Cartucha, ama, né? Ama. Não É. só brasileiro, né? O mundo inteiro aprecia muito essa marca. eu acho Chega essa a ser até garrafa uma linda. grife o Cartucha em Portugal e no mundo todo, né? O Claudinho, você falou da idade do vinho. E a gente adora falar de quanto mais velho, melhor, tal, não sei o quê. É isso mesmo? Eu adoro essa pergunta, né? Você sabe que eu adoro responder nunca combinei isso, né? com você. Nunca. Eu Sabe estou por melhor quê? a cada ano, mas Então, e o no vinho caso é assim? do vinho tem uma exceção, né? Conta pra o que gente. o que acontece? Todo mundo Como que eu nunca acha. perguntei isso pra Você já você? ouviu aquela frase inúmeras vezes? Ah, eu sou igual ao vinho, quanto mais velho melhor, não é? Não tem umas coisas assim? Eu não falo isso, ou não. igual ao vinho, que quanto mais envelhece melhor. Não necessariamente. Vamos com calma. Vai, para aí. cuidado Pera com essa aí. frase. Cuidado com isso daí. Por quê? Todos os vinhos no mundo inteiro, eles são feitos assim, tipo, 95% deles são feitos para serem tomados até 5 anos, acredite você. Os vinhos que são... Quem tá guardando um quem vinho tá há 20 guardando- chorou nesse momento. Exatamente, porque tem gente que fala assim, ai, não vou guardar esse vinho aqui para tomar quando meu filho fizer 18 anos. Ai, que dó. Ou seja, perdeu o momento do vinho. Tá 13 anos Ele atrasado, tá pensando no amor. momento que ele vai vivenciar lá na frente, mas ele perdeu o momento do vinho, porque o vinho já era. A não ser que este vinho foi produzido para envelhecer. Ele é um vinho potente, alcoólico, ele pode ser doce, porque os vinhos doces envelhecem muito bem. Por exemplo, um Barolo italiano, você toma bem ele a partir de 15 anos. Mas isso daí tem um modo de usar? Como que eu vou saber? Então, na verdade, para isso que existe o sommelier, ele que faz a orientação para você, ó, esse leve não. esse Esse, vinho. por Esse exemplo. não, esse você pode tomar de 5 a 10 anos, ele vai estar super ok, Tá, entendeu? tá. Além disso, não é legal. Então, vinhos muito leves, por exemplo, vinhos brancos, quanto mais jovem você toma, melhor ele é, porque você quer o frescor dele. Se ele tá envelhecendo, ele vai perder aquele frescor. Porque daí o envelhecer... A mesma coisa o espumante. O espumante, quanto Também. mais jovem você consumir ele, é melhor, porque ele é mais fresco, mais frutado, mais gostoso. Então, quando uma pessoa chegar pra você falar quanto mais velho, melhor, você fala... No mundo do vinho Há não se aplica. ressalvas. Toma cuidado com isso. Vamos pôr uma vírgula aí. Vamos Nem pôr uma sempre. vírgula. Mas daí, se eu tiver esse intuito, por exemplo, uma pessoa muito querida teve um filho e eu queria dar de nascimento pra quando tiver 18 anos. Aí você me orienta. Eu vou te orientar. Fala, Tuti, esse vinho aqui, esse estilo de vinho aqui envelhece bem, pode presentear. Entendeu? Então é bom perguntar uma coisa que eu não achava que precisava perguntar. Vamos E lá. precisa. Precisa. Não, isso, né? Da idade. sim, não tem precisa. jeito. Não, precisa. Tá. Outra coisa que eu descobri, além aguçar os sentidos, curtir os momentos, brindar até com água com gás. As pessoas vão falar assim, essa louca brinda o tempo inteiro. Não coloca na mesa. Ela abrindo a vida. Eu esqueço. Eu que mais cobro de coisa. A gente tem umas coisas no mundo do vinho que é engraçado, né? Primeiro, você tem que brindar e beber. Né? Eu faço e depois isso. tem que falar saúde, né? Ai, por que você fala Saúde, saúde? quer falar em Brinde? outra língua? Você sabe, Para, cheers. Cláudia, tá me dando eu não um tô, toque. ela tá me cobrando aqui na entrevista de eu brindar e não beber. Mas Aí eu cheers, brindei 3 vezes, tem que Qual dar 3 goles. Qual é a outra língua que a gente pode usar? Cheers. Salu. Salu, bom. Vamos falar um Em francês? japonês, espera. Não sei em japonês. Japonês eu só sei Ichini, Sanchi, Goro. Não dá. De 1 a 10. Não sei brindar em japonês. Em francês você podia, né? Porque você é chique, né, Claudinho? Santé, salu, tem Salu. vários, Tá italiano, né? Tá, agora já não... Agora já nem sei mais o que é italiano, o que é francês. E cheers e... Depois de um certo momento, você não sabe mais que língua que você tá brindando. Não, já não sei Mas mais. valeu. Isso que eu tô bêbado de água. De água, uma beleza. Mas tudo Claudinho, bem. outra coisa que eu não sabia, e daí vocês também me surpreenderam. Lá na Vinoteca, você vai adorar essa minha deixa. Você vai ficar orgulhoso de mim. Lá na Vinoteca tem a Vino Machine, Certo. que eu adoro, porque daí tem vários tipos, vários vinhos que talvez eu não escolhesse, ou que eu ficasse preocupada de harmonizar, mas tá lá, ele tá à disposição. Aí um dia eu cheguei lá, daí eu tinha ainda algumas coisas e pedi 50 ml do primeiro, acho que era um rosé. E você falou das diferentes taças. Exato. Nem sabia. Adoro falar sobre isso. Eu nem sabia. Porque Eu todo sabia mundo- que tinha que fazer um de vinho e um de água. Acabou pra mim. Todo mundo acha assim, ai, taça é tudo igual, assim como água, né? Que a gente acabou de explicar. Não. A taça, o que dita basicamente
a diferença entre uma e outra. Tá. O tamanho dela é o vinho que você vai colocar lá. Então, por exemplo, eu vou colocar Essa pessoa numa tá grande... chateada, vai colocar um balde. Não é nesse Não, sentido. É, por exemplo, assim, eu tenho uma taça maior, que é essa bojudona, né? Que algumas pessoas estão conseguindo ver aqui. As taças bojudonas são maiores. Se eu colocar um vinho branco nela, o que vai acontecer? Ela vai esquentar. Então é uma lógica. Existe uma lógica nisso. É lógica na sua cabeça, né, amor? Não é só por ser bonito, amor. Eu tô aqui justamente pra gente desmistificar as taças. Tá, o branco não é pra esquentar. Não, o branco não pode esquentar porque você tem que tomar ele fresco, gelado. E então, quanto mais e a taça de cristal você vai levar mais tempo pra você tomar, ela vai esquentar, você vai falar, não gostei. Então, a bojuda é sempre de tinto. Essa aqui, que é um pouco mais... Eu nem sabia que tinha desse fechadinha, tamanho. ela é pra brancos e rosé, você vê que ela é menor. Linda. Você coloca ela menos é muito também. chique. Você coloca menos do que de tinto. Tá. E essa aqui que a gente chama de flute, que é a de champanhe, que ela é fininha e alongada. Pra que ela é alongada? Pra você ver as perles, que são aquelas borbulhas, né? Fica muito Vai bonito. subindo aquelas borbulhas e ela fica muito bonita. E o aroma dela é um aroma mais delicado, por isso que o buraco é menorzinho, onde você vai colocar o nariz, porque tem notas mais delicadas, né? Aí também, sem vergonha de colocar o nariz. É, a pessoa senão, vai ter que sem lavar vergonha, depois sem lá, né? vergonha de colocar o narizão lá. Então, quer dizer, você tá falando pra mim que não é só o formato, é uma questão é uma questão de lógica também, do que... quanto tempo vai ficar na taça. Exato. E aí tem a ISO, que é essa taça Ai, que a eu tinha gente visto usa. a coitadinha, uma pequenininha. Tutti ali. A mais importante ela escondeu. Ela escondeu atrás Eu não das tinha outras. visto a Tutti ali. Essa pequena, ela se chama ISO. Ela é uma taça internacional de degustação de absolutamente tudo. Acredite. Essa é pra degustar. Tudo. Mas não é só vinho, é tudo, é de degustação. Ela tem aí um formato que ela vai direcionar pro nariz todos os aromas e vai colocar. Se o vinho for ruim, ele vai evidenciar o vinho ruim. E se o vinho for bom, ele vai Tô evidenciar o vinho preocupada, bom. porque tem gente que não vai caber o nariz aqui. Ah, mas cabe. Será que Cabe, não? é o seu, né? O meu cabe, não O meu cabe? também vai caber. Então. Mas isso aqui é pra degustar qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, quero fazer degustação de chá. Vou colocar aí. Degustação de uísque, cachaça, águas. Tudo eu vou colocar aí dentro. Que legal, isso aqui é cara de... Mas eu achei que era cara de vinho do Porto. Mas também pode ser. Também pode ser porque vinho do Porto você tem que tomar mais geladinho e ele é mais alcoólico, então você toma menos. Por isso que a taça é então menorzinha. Ô, Claudinho, você falou de geladinho. Toda pessoa que gosta de vinho tem que ter uma adeguinha em casa? Não necessariamente, porque o que Graças acontece? a Deus, gente, economizamos Se a o carnê. pessoa não é uma apreciadora assídua que ela tem que tomar quase todos os dias o vinho, eu acho que não tem problema você comprar o seu vinho desde que ele esteja armazenado num lugar fresco da sua casa. Isso é importantíssimo, porque eu já vi um erro muito comum. Por exemplo, eu compro várias garrafas e deixo aonde? Na cozinha. A cozinha é o lugar mais quente da casa. Que tem. Nem tá na geladeira. Não pode, não pode. Você tem que deixar num cantinho embaixo, no armário da sala, onde não pegue sol, não pegue luz, né? E que seja fresquinho. Então você pode deixar ali uma coleção de vinhos, quando você tem vontade, você vai e toma, ou então corre lá na biblioteca sala, não no na dia cozinha. e pega uma garrafa, se você não tem adega. Não precisa se preocupar muito com armazenar, mas tem que se preocupar muito com a temperatura do vinho. Isso sim é muito importante. Pra armazenar ou na hora de Então, na hora de você tomar. Na Tá. hora de você tomar. Não importa onde você vai guardar o vinho, desde que você sirva ele na temperatura certa. Você fala, Cláudio, como assim? Como eu vou saber na geladeira lá? Simples assim. Se for um vinho tinto, ele tem que estar sempre numa temperatura de 16, 17 graus. Num dia de hoje que tá quente, nós estamos falando aí de uns 29 graus que tá fazendo lá fora. Se eu pego o vinho e venho feliz da vida com esse vinho a 29 graus e coloco ele na taça, você vai sentir um vinho horrível. Vai dar diarreia na hora, gente. Não, é um vinho alcoólico. Você vai sentir um vinho alcoólico. Você vai falar, Claudinho, esse vinho não tá legal. Se eu colocar não 10, combina, 15 né, com vinho tinto, minutinhos por exemplo. na geladeira, se eu colocar 10 minutinhos de geladeira, 15 que seja, para ele baixar a temperatura até 16, 17 graus, você vai ver que é outro vinho. Então a temperatura manda muito. A mesma coisa se eu servir Na geladeira normal, Você imagina 10, 15 se eu minutos. te sirvo um espumante quente. Não combina. Pense você tomar uma cerveja quente, assimile a mesma coisa. Você não vai conseguir isso, então, correto? Não dá, tem não coisa vai que ficar não dá. horrível a cerveja? Eu não gosto muito de cerveja, mas ninguém vai tomar Você cerveja não toma. quente. Então a mesma coisa é válido para o mundo do vinho. Eu levo muito isso a sério e todos os clientes que eu atendo na loja, eu sempre falo sobre temperatura. Todos. Eu já falei para você. E sempre Já legal. te orientei, já orientei outros clientes. Sempre porque aí você toma um vinho melhor, né?
Aí você vai degustar melhor. Aí começa até a harmonização, Aí né? começa a harmonização, já começa aí, né? Desde tudo. Já Tudo começa como aí. você fez, armazenou, se é pra ficar muito tempo, quanto você perguntou. São informações que não são chatas, são gostosas de a gente saber do vinho, são né? pequenos detalhes que fazem a diferença, né? É. Na nossa profissão é assim, pequenos detalhes fazem muita diferença. Uma taça, uma temperatura de vinho. Você tá nesse mundo do vinho há quantos anos? Olha, já tem alguns, viu? Não faz pergunta difícil. Eu tô fazendo uma pergunta, a gente tá numa Não, entrevista, eu posso perguntar. tô... A gente não tá censurado. Eu tô no mundo do vinho tem mais ou menos, acho que uns 16 anos, assim. Desde que quando eu fui pra São Paulo, eu já gostava. Mas, assim, profissionalmente, eu tô há 8, 9 anos no mundo do Aí vinho. o que mais te surpreendeu? Eu sei que vai vir uma cena, algum momento pra você, um gosto, uma vinícola. O que mais te surpreendeu nesses anos todos de sommelier? Ai, tem várias coisas, né? Mas você fala não surpreendeu, tem Eu pensei no sabor de algum. momentos. O sabor de algum que você falou, nossa, eu não dava nada pra esse negócio Ó, aqui. eu vou te falar assim, o que me surpreendeu, o que fez eu me tornar talvez um cara curioso pra estudar vinho. Tá. Onde eu virei a chave. Tá. Eu vou te falar, foi a primeira vez que eu tomei um champanhe, se chama Dom Perignon. É a primeira vez que eu coloquei na boca, eu falei, eu quero estudar isso. Mas Porque foi aqui no Brasil? Foi no Brasil. A gente dentro pode do tomar Champagne também? É Bar. coisa de gente Sim, mortal mesmo? É bem caro, né? né? É eu algo imaginei bem que não é caro. um negocinho Porque lá. Dom Perignon foi o cara que inventou o champanhe, né? Então, começa aí. Veuve Clicquot, por exemplo. Veuve Clicquot a gente tem na loja, é um champanhe original, né? Da Ela é muito região de boa champanhe. mesmo? É muito boa. Vale a pena? É muito boa, vale a Sabe, pena. é um dinheirão que vale a pena? É um pouco mais cara, mas é muito boa. Muito Mas boa. esse é melhor, desse homem aí? Ele é o cara que inventou, né? Que descobriu o o champanhe. homem sabe Tem fazer, 300 né? e poucos anos, então, a empresa. Então, é algo muito Esse bom. é uma coisa que te Isso surpreendeu. foi a partir desse momento que eu falei, nossa, eu acho que eu quero estudar isso, porque isso não é normal, né? O que eu tô sentindo aqui na boca, esse sabor todo, era uma explosão de sabor. Que Então, descoberta, né? Mas assim, vieram outras coisas também muito engraçadas no mundo do vinho. Uma né? coisa engraçada, ruim. Conta a parte boa. Agora vamos. Deixa eu ver se eu lembro. A agora gente de uma coisa- a gente já bebeu bastante. Bastante água. Já tá bêbado de água. Isso, vai. Vamos ver. A gente faz só pra vocês saberem que a gente tá Que a gente aqui. tá bebendo, Ah, não, né? mas agora é É na o time filmagem, do toda Dudu. pode. Não sei se teve assim momentos engraçados. Teve, óbvio. Você Teve já foi vários tomar momentos você engraçados. falou, horrível. Não, eu já. Sabe uma coisa que acontece muito e que é muito engraçado? Por exemplo, a gente falou aqui de vinhos envelhecidos, né? É. Então é muito comum eu ir jantar na casa da pessoa, a pessoa fala assim: eu ganhei um vinho em 78, Nossa, quando eu sim. casei, Ele fala, que amor. você tem que provar que eu vou abrir com você. Daí Muito eu falo obrigada. assim: não abre, tipo, não abra, não Você abra. consegue falar isso? Aí, delicadamente, eu falo pra pessoa, falo assim, olha, a gente pode abrir, né? Oi, se não você tem fez problema, uma coisa errada, só guardar. que as chances desse vinho não estar legal é muito grande. Então, eu já tomei muito vinho oxidado Você no fala começo assim, abre na de hora carreira. da salada, porque a coisa vira vinagre. Hoje eu consigo falar de uma maneira mais delicada pra pessoa não se chatear. Mas, antigamente, eu tomava os vinhos ruins, oxidados, pra não fazer desfeita pras pessoas. Fiquei chateada agora Entendeu? por você. Então, aquele vinho avinagrado, aquele vinho. A pessoa, e aí, tá gostoso? Eu, tá gostoso. Quase pedindo a salada pra temperar ele na Então, salada, pensei entendeu? nisso também. Tava quase jogando na salada Mas e pra hoje, temperar. como Então, que você faz gosto isso? de vinagre que Você tinha. convive com alguém que confunde Hoje eu ainda? já falo, sim, Tá. isso é constante. Eu vou direto almoçar ou jantar na casa de alguém que a pessoa vem com uma garrafa antiga pra mim e eu falo, meu Deus. Então eu Você já hoje tem eu uma, faço já tem uma orientação. expressão verdadeira. Ah, Já, não. Eu falo assim, olha, vamos, né, com cuidado, mas as chances dele não estar bem ou não tava numa adega, imagina, ele fica lá tomando sol, chuva, 50 primaveras e... gente, e coitada da pessoa, ficou coitado, 20 anos o deixando vinho no não mesmo vai lugar. existir, entendeu? O vinho vai estar morto ali dentro, já era, né? Nossa, Então, cara, a gente arrebentando às com vezes o sangue de um monte de gente agora. só de colocar na taça, a gente já percebe que o vinho não tá legal. O vinho é o momento. Comprou, tome o seu vinho. Não guarde. Aí eu também acho, igual aquele vestido, aquelas lendas E dos aquelas vestidos com pessoas, etiqueta que a pessoa você já não fez usou. isso? Ah. Atire a primeira pedra se você não fez. Ganhar um vinho com uma garrafa linda e falar, esse aqui eu vou guardar. Claro. E guarda. Não, tem uma lá Não, na tem que Vinoteca. tomar, mas tem que Tem uma tomar. Vinoteca, tem uma garrafa lá. Já tomei o vinho, eu guardei a garrafa. Tem garrafa que não dá pra jogar linda. fora. É linda. E tem Não umas é? garrafas que tem tampa de vidro. Você Nossa. consegue fazer delas garrafas de água de Ei, geladeira, por exemplo. muito é incrível, linda. é muito legal. Você deixou agora, nesse momento, até a água da geladeira chique. Tá vendo? Conseguiu. Não é? Deu. A gente Posso fala tomar de com água, qualquer fala de taça várias aqui, ó. coisas aqui.
Claudinho, ao mesmo tempo, e, que é muito e as legal. vinícolas, elas geralmente são familiares, né? Eu conheço muito pouco perto de você, mas eu percebi que elas são muito familiares, as pessoas trabalham, tem toda uma história. É legal visitar a vinícola para conhecer as histórias. E as pessoas têm aproveitado hoje em dia também fazer, por exemplo, edições especiais. Isso é muito legal, né? Porque mostra a capacidade que aquela família, aquela empresa teve de se envolver com alguma coisa, uma data ou um acontecimento daquele país. Isso é muito legal. É a parte sentimental, será, das vinícolas? Olha, eu vou te responder de uma maneira assim que eu sempre quis falar isso em público, eu acho que eu nunca falei. Eu respeito muito o mundo do vinho, em todos os sentidos. E eu respeito muito mais quando eu estou diante de uma vinícola que eu sei que é uma família pequena, que um produtor rural, que ele plantou a uva, esperou dar o primeiro vinho, que demora 4, 5 anos. Não é que eu planto hoje a videira e o ano que vem eu vou ter uva para fazer. Não, ele esperou 4, 5 anos. E aí ele teve que contratar enólogo, ou tem algum enólogo que é filho, que é da família, que acontece muito no Rio Grande do Sul, é isso, né? As empresas são muito familiares, né? As empresas menores. Então ele consegue colocar a essência e o carinho no rótulo, né? Que ele desenvolve homenageando ou o nome de alguém, ou o sobrenome da família no rótulo. Então aquilo ali, quando você bebe, você tá bebendo cultura, respeito ao manejo pelo que ele tem que tratar, carinho. Então é todo um contexto que tem por trás daquilo. Então eles capricham mesmo nos rótulos. Isso, você vê que é um te rótulo mais afeta na hora de você degustar? Às vezes sim, às vezes sim. Tipo, às vezes sim. toma Porque geralmente eu acho que é respeito com o ser humano, com o outro, né? A gente sabe porque das histórias, né? A gente pega na gôndola do supermercado, ou pega na vinoteca, pega em qualquer lugar que você vai pegar o vinho, você fala assim, eu pego e tomo. Eu não penso que teve uma pessoa para rotular, uma pessoa para desenvolver o vinho, o enólogo, o cara que carpiu lá, alguém que tirou desenhou, os matinhos, os bichos que estão envolvidos ali. É tudo que a gente chama isso de terroir, né? O contexto do solo e tudo mais, o manejo. E a cultura também. A cultura influencia bastante, sabia nisso? A cultura que eles vivem, né? É muito envolvente isso tudo. E aí eles acabam colocando esse amor todo nos rótulos e nas garrafas e a gente fica impressionadíssimo, né? Eu adoro essas coisas. Eu acho que quando a gente fala da época tecnológica e tudo mais, daí depois a gente volta para essa parte humana. É tão legal, né? É muito e bacana. esses dias você apresentou e a gente vai mostrar agora pro pessoal. Não, e isso é sensacional. Pra mostrar que o mundo do vinho você também tem que estar atualizado, né? É isso, não é? claro. Você tem que estar sempre antenado e com as datas e com tudo mais. Agora, essa tem uma edição especial também. Vamos pegar pra Vamos todo mundo? pegar? Vamos pegar. Como num passe de mágica. Essa é de vinícola. Vamos colocar aqui pra frente? Vamos lá. Ó, essa aqui é uma vinícola brasileira. A Casa Perini, ela é feita no Rio Grande do Sul, né? É do Vale dos Vinhedos. E a Casa Perini, ela é uma vinícola que faz vários tipos de vinho. A gente comprou essas garrafas em homenagem à Copa. O que acontece? Essas garrafas já saíram da vinícola e não tem mais. Ou seja, se eu quiser comprar mais, eu não consigo. É só pra Copa. Então, além de ser bonito, você pode comemorar. É um espumante doce, moscatel, que é facinho, ou seja, vai agradar todo mundo. Geladinho. Geladinho. Você também pode colecionar as garrafas. Muito então, aqui legal. a gente tem 3 com as camisetas do Brasil. É lindo, né? Elas Olha são só. lindas. Então, igual você falou, né? Uma pessoa desenhou, uma pessoa se preocupou, uma pessoa fez com carinho e é um brasileiro. Aliás, ele é o 5º melhor espumante do mundo, moscatel, ó. Ele vem com selinho aqui, ó. Já temos, então. Não, então tem muito vinho. Hoje tem espumante e vinho muito bom e brasileiro. Brasileiro, muito bom. E, além de ser bom, ele tem que ter preço sugestivo, certo? Ah, gosto de saber preço. Então, quanto você acha que custa essa garrafa toda bonita? Eu vou te falar que às vezes é mais barato do que figurinha da Copa, hein? Às vezes é mais barato. Você já sabe disso, né? Que usa figurinha da Copa, eu sei quanto é caro. Se for a figurinha do Neymar, então. Vamos colocar em torno de uns R$100? Não.
R$64, Tuti. Entendeu? Dá pra Isso que é comprar legal. 2, 3 e você guardar a garrafa depois que você Muito abrir. bonita. Ficou muito Você bonita. toma geladinho, ó. Agora você falou assim de quinto espumante. Melhor do Melhor mundo. do mundo. Melhor do mundo. A gente Nessa não- categoria, só pra lembrar, que é o da categoria docinha, né? O que as pessoas chamam de champanhe é o espumante, porque champanhe é, só espumante. o de lá, né? Só da região de Da Champagne França. na França. Assim como o cave é só da Espanha, Prosecco só da Itália. E aí o restante do mundo é espumante. Isso daqui é espumante. Esse é espumante. E aí, você sabe o primeiro, segundo, terceiro, quarto? Esse não. Esse daqui é o melhor brasileiro, Esse então? é o melhor brasileiro. Aliás, os brasileiros, os espumantes nacionais, eles estão entre os melhores do mundo. Ah, a gente que tem bom. Cave Geiss também, que tá eleito entre os 10 melhores espumantes do mundo. Você tem noção disso? Isso é muito legal, A gente né? coloca Quantos o itens? Brasil na rota dos vinhos no mundo, né? muito Mundial. legal Isso é isso. legal. Explorar mais isso. A gente tem uma gôndola toda lá na Vinoteca, toda direcionada ao Brasil. Você sabe, né? Tem uma gôndola de cada país. Sim, Quem ainda não conheceu a Vinoteca bonitinho. precisa conhecer, né, Tuti? Precisa, porque Pra é muito ver. carinhoso. A gente tem essa separação de espumantes de um lado, aí tem a gôndola só dos brancos, só dos rosés e tem o dos tintos também. Esse dos tintos é por países. Você consegue achar, quero vinho brasileiro? Tem. Quero vinho do Uruguai? Tem. Entendeu? Então é tudo separadinho. Você consegue visualmente E ver. não precisa mais achar que do brasileiro não é tão bom. Não, O brasileiro mudou é muito isso. bom. Mudou. Completamente, né? Aliás, Tem nós muita estivemos na vinícola. feira agora e nós trouxemos muitas variedades de muitas vinícolas diferentes. Porque tem muita coisa com qualidade lá. O brasileiro tá descobrindo o brasileiro. O Brasil está descobrindo hoje o Brasil. Eu acho né? também, porque a gente tinha aquela coisa Existia assim... aquela frase que o Brasil não conhece o Brasil, né? Mas eu acho que não é por não conhecer, é porque tem que descobrir, né? Viva o Brasil! Vamos lá, vamos brindar. Ah, que maravilhoso. Saúde. Agora a gente recebeu a ordem de passar pra cá. Pra gente poder o quê? Guardar. Pra Já ficar tamo- aqui, ó, na minha carinha. Já estamos o quê? Atrapalhando o cenário. Entendeu? A gente começou o quê? Querendo brindar com água, a gente já tá Não, é que a gente atrapalhando o a gente é cenário. bagunceiro, tu já reparou que a gente faz bagunça? Você era bagunceiro na escola? Mas sempre, eu sou até hoje um bagunceiro. sommelier Um bagunceiro. sommelier bagunceiro, sommelier, mas na época eu Não. não era sommelier, né? Eu virei sei, mas depois. isso daí tem que tá enrostido já em você. Aí eu sempre sou bagunceiro. A gente faz Viu? bagunça. Mas a diversão tem tudo a ver com esse negócio de comemorar. Comemorar Eu a acho que vida, o né? mais importante aqui, ó, a frase não tem da Vinoteca, mas assim, aguce os seus sentidos, quer dizer até você deixar os sentidos bem aguçados pra você comemorar qualquer coisa. E eu acho que essa frase é muito engraçada. Essa frase foi eu que criei. Aguce seus sentidos, né? Que é pra justamente você perceber quais são os sentidos, os seus sentidos. Quais são os seus sentidos? Então, tem muita coisa que a Visão, gente... olfato, gustativo. O que eu preciso sentir? Eu preciso aguçar, eu preciso estar aberto para receber novas propostas, novas coisas, novas nuances, né? E se você se propor isso, quando a gente começou a falar sobre Vinoteca na rádio, a gente tinha uma preocupação de falar assim, ninguém quer incentivar a pessoa a se embriagar. Não, a gente quer incentivar as pessoas a comemorarem. Isso pode mudar a visão da vida. Sim. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar esses momentos, como uma entrevista gostosa como essa, e aproveitar e falar, você tem razão. Olha, eu tô vendo essa entrevista aqui em tal hora, vou passar na Vinoteca, vou brindar alguma coisa que aconteceu legal. Amanhã, não sei se vai ser legal. Exato. Não sei, não é nem É o seu tá momento, viva, né? não, Eu mas- acho que é legal você ter um momento com você mesmo e se permitir mais, né? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada na Vinoteca. Eles falam tanto. O que é a Vinoteca, né? Isso. A Vinoteca é todo um contexto. É só uma loja? É Não. legal conhecer. É uma experiência, né? E, aliás, eu quero aproveitar que Empório Bar é uma coisa inédita em Tapetininga. Não tem Quando outro bar de vinho. Você não acha bar de vinho na região, aliás. Na região. Não tem. A Cris, da Sodier, que também tem os sentidos aguçados, ela falou, Tuti, uma das coisas que eu sinto mais falta de São Paulo é porque aqui não tem o Empório Bar. Quando abriu, ela falou, é perfeito, porque as pessoas vão descobrir uma outra maneira de curtir esses momentos. E é legal mesmo, bacana. como a gente vai... Como você usou a coisa, virando chavinhas. A vida é assim, né? É. A gente vai virando chavinhas, curtindo aquele momento. A Maitê, minha sobrinha, fala, você é uma chata, tia, você brinda tudo. Eu brindo tudo, porque eu acho que tudo tem que ser brindado. Eu brindo até com café. Até com água. Com água. Brindamos quantas vezes Nossa, hoje? quantas vezes a gente já brindou? Deixa eu beber, que senão eu Maravilhoso. vou ser cobrado. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tem uma entrevista com você, seja lá como for,
A gente tá mais acostumado a fazer na rádio, no Instagram, mas hoje foi de uma maneira muito diferente. Leve. Fácil. E é isso que a gente quer levar para as pessoas. Tem momentos que a gente tem que estar tenso. Você não vai conseguir mudar. Aquele momento ele é tenso. Mas tem momentos que você pode fazê-lo mais feliz. Sim. Deixando com que a coisa boa flua, se divirta. A vida acontece hoje, né? A vida não brinda deixe para hoje. depois o que você pode fazer hoje. Se a gente conseguir uma pessoa que vá brindar hoje, qualquer coisa que pareça boba, já valeu a pena. Sim. Não é, Não Claudinha? importa que dia da semana você está. Não importa que dia né? da semana. A gente já falou aqui. É bom pro coração. O doutor Abel, cardiologista, já falou. Vai, aguça. Mistura com alguma coisa que você tá fazendo. Curta aquele dia que eu liguei pra você. Meu marido cozinhando polvo, me deu água na boca. O que ia na panela era o que tava indo pra minha taça. Que ajuda na harmonização, facilita a harmonização. E curtir. Acho que a gente tem que curtir os propor momentos. isso. Muito Desde legal. uma água, um vinho que surpreenda, depois edições especiais, tamanhos gigantes aqui de família, pra você curtir com a família, ir viajar, aproveitar com os amigos. Mas aproveitar. Não é verdade? Exatamente. Você tem conseguido nesse Aguce um ano? os seus sentidos. Você acha que você tem conseguido plantar isso nas pessoas? Eu nesse acho que ano da é um loja? trabalho de formiguinha, né? Eu recebo todo mundo como se estivesse recebendo visita na minha casa. É o Ai, primeiro que ponto. belezinha. Né? Eu acho que se a pessoa se propôs a estar ali, ela tem que ter essa experiência legal. Então, eu recebo mesmo com carinho, às vezes eu abraço, eu beijo, eu sou muito afetivo, né? Você percebe isso, né? Claro. Eu sou super afetivo, porque eu gosto disso. Eu acho que a vida da gente é assim, a gente tem que ser assim, né? Conviva com esse tipo de gente. Porque você né? pode transformar o dia da pessoa. Às vezes a pessoa teve um baque na vida dela, ela chega lá na loja, às vezes tristinha. Aí eu converso meia hora com ela, a gente dá uma risada, Dá uma oxigenada. toma um vinho, ou a pessoa sai leve, fala, poxa vida, se eu tiver a chance de mudar o dia da pessoa, eu vou querer, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer, entendeu? Muito bom. E aí a gente tenta fazer isso na Vinoteca, porque as pessoas que trabalham lá também são assim. Você São, já reparou? são. Às vezes eu não tô lá, você chega lá, você não é bem recebida? Muito. Ô, Claudinho, e quantas vezes eu fui lá e não saiu gargalhada? Nenhuma. É, Todas as exatamente, vezes a gente se sempre. diverte, curte o momento, Os aproveita. bastidores são ótimos, Quantas né? vezes eu encostei a barriga ali no balcão, pegamos uma bolachinha, ficamos ali conversando, Um comendo. queijinho, né? Às vezes você chega lá e fala assim, hoje eu quero comer um queijinho com as meninas e tomar uma tacinha só. Pronto. Você toma uma taça, dá uma risada, comer um queijinho e sai feliz da vida. Energizou. Se você for olhar na áurea das pessoas, você vai, energizei, sou feliz e vamos lá resolver alguma coisa que tem para resolver, alguma pessoa que tem uma dificuldade, passa lá, dá uma leveza na uma vida. leveza e vá pra vida. Isso é Exato, aguçar é todos isso os aí. sentidos, né? É isso aí. Maravilhoso. A próxima vez que você vier aqui comigo, a gente vai tomar o vinho. Tá bom. Vamos fazer um teste? Vamos. As pessoas não gostam de fazer na televisão teste de bafômetro. Sim. Aí fala assim, vai vendo aí o carro, não sei o que. Ninguém vai dirigir depois de beber. A gente vai aqui, ó. Quando começa uma entrevista, sem nada, e o decorrer, dessa entrevista. No mínimo vai ser curioso isso daí, vai né? ser muito divertido. Vamos deixar pro próximo já, então, Já certo? vamos isso? fazer isso pra deixar assim uma dúvida no ar. Esse Isso. povo aguenta. E aí eu trago o vinho... Aí de repente a pessoa vê só o Claudinho. caído do lado, né? Não, você pelo não cai amor mais de Deus. bêbado. Não, porque eu tenho resistência ao álcool, né? Eu posso beber, porque como eu bebo quase que diariamente, eu degusto, não vou Você falar escova bebo. o dente com eu champanhe. degusto. Quase isso. Entendeu? Mas como eu degusto diariamente, eu ganhei muita resistência ao álcool. Então eu demoro muito pra ficar alcoolizado. Eu posso tomar bastante que eu fico legal. Entendeu? Olhando pra você aqui, fiquei curiosa pra ver Será você que eu bêbado. tô. Será que. Não, Será que você tá olhando bêbado pra mim, agora? será que ele tá bêbado agora? Fiquei aqui na dúvida. Pode ser. Pode A ser. gente tem uma personalidade que a pessoa acho fica na que dúvida não, mesmo, né? Hoje eu não bebi nada ainda. As pessoas podem olhar pra gente também, ou bebeu ou esqueceu de tomar o remédio. Pode ser também, né? Tem os dois lados, né? Sabe-se lá. Que a gente seja sempre feliz, que a gente deguste da vida, deguste os pratos, curta os momentos. E vão pra Vinoteca, vocês precisam conhecer a Vinoteca, né? Aliás, um vá espaço desde maravilhoso. segunda-feira. Segunda-feira também é dia de curtir. Segunda-feira também é dia, um dia tranquilo, que você consegue dar uma relaxada, às vezes no final do dia. Saiu mais cedo um pouquinho, segunda, terça e quarta, a gente fecha 7h30, né? Então dá pra você Isso. passar lá depois do trabalho. A partir de Rapidinho. quinta a gente já fica até mais tarde, por causa do wine bar, às vezes tem as musiquinhas, né? Mas é fantástico.
Você tem que conhecer. Agora eu já vi que tem o Panetone. Certo. Mas qual que é uma coisa de aperitivinho lá que você gosta? Posso falar o meu primeiro? Pode. Fala o Você seu igual a minha preferido, filha. eu falo o meu. Alice, minha filha, ela pergunta uma coisa pra você, querendo a pergunta de volta. Eu fiz assim agora. Eu adorei aquele patê de figo. Nossa, é muito bom. Com queijo brie, aquilo. É geleia de figo, né? Geleia, patê, Geleia. sei lá. Ai, Geleia gente, eu de até figo, me perdi maravilhoso. no nome. Ela gosta tanto que ela fala até o nome certo, né? Gente, é um negócio de figo. Esqueceu. Deixa eu falar um negócio de figo. Muito bom. Muito bom. Aliás, tudo com figo é bom, né? Ai, que delícia. É muito bom. E muito de lá bom. das prateleiras, o que você gosta mais? Das prateleiras, eu gosto daqueles calás, que são aqueles biscoitinhos de arroz, pra passar qualquer tipo de pastinha ali. E tem uma pastinha... Doce ou salgada? Ele é salgada. Tá. E aí tem umas pastinhas que você mistura, que é maravilhoso. Tem uma que é de alcachofra, da La Pastinha, que é Credo. incrível. Vamos lá, então? Vamos agora? Ah, vamos já. Então, combinado. Pessoal, ó, eu acho que é super legal. Vão conhecer a Vamos Vinoteca mesmo. na Francisco Valho, 580. Fala no Lente da Verdade. Ó, Francisco Valho, 580. O telefone é o mais fácil possível. Do mundo. Anota aí, 991232828. A gente faz entrega, a gente orienta o cliente no telefone. Antes de chegar aqui, eu tava fazendo uma entrega que eu fiz a venda pelo telefone e orientei a pessoa pelo Já aconteceu telefone. várias vezes. Pega, embrulha aí, já passa a pegar. Tipo, rapidinho, uma né? emergência. Ah, esqueci de um Isso. presente, você consegue entregar? Claro que eu consigo. Tranquilo. A gente dá um jeito. Mas é um presente mais elaborado. Tem as caixas Tem as bonitas. caixas lindas agora do Natal, você pode colocar um monte de Eu coisa. sabia. A gente falou que o E microfone... graças a Ó, Deus, quando a gente começou a entrevista, eu falei, esse microfone vai cair. Nos ele quer o últimos lapela. minutos, nos finalmente, o microfone cai. É óbvio, né? É óbvio, A tinha minha que fechar com atmosfera, chave de ouro, Você né? acha que a minha atmosfera não ia solicitar o universo fazer um negócio desse? Sensacional. Por isso que eu adoro vir conversar com você, bater Você é maravilhosa. esse papo, porque além de tudo isso... A gente sai pra beber. A gente se completa porque a gente tem essa troca. É importante a É. gente trocar essa energia gostosa com Dá as pessoas. risada, gente, Dá eu tenho risada, se cada diverte vídeo do e leva Claudinho. informação, gente. Leva, ó, eu tenho cada vídeo do Claudinho que eu só posso mandar pra ele. Eu tô até vendo no dia do meu aniversário você postar todos Ei, eles, aqueles boa! erros de gravação. Aí Pode pronto, já os dei erros até de ideia. gravação? Eu vou Porque postar, né? Se você me a gente taguear, tem é óbvio que eu vou a gente repostar. tem uma foto fofa, Sim, que eu sempre. já guardei. Agora tem uns videozinhos que vai ficar Nossa, legal. tem até quebrando taça, né? Que é uma coisa normal de acontecer, né? Mas dá sorte ou não dá? Dá, lógico que dá. Você espanta todas as coisas ruins. Ficam Já só as era. coisas boas. Eles reclamam aqui no Studio Box que eu encerro várias vezes. É. Já estamos na quarta. Agora a gente tem Agora a que gente encerrar. vai de vez. Será que a gente estourou promete. o tempo? Adoro estourar o tempo. Vamos então finalizar com um brinde e com Inédito. água, né? Ó. Maravilhoso. Brindem a Bebe. vida, brindem as amizades, conviva com gente que quer brindar com você. Claudinho, obrigada por você sempre topar. Você eu tô topa aqui pra tudo. os vídeos, você topa as brincadeiras, as coisas na rádio, atende super bem os nossos ouvintes. E hoje também aqui, de uma maneira diferenciada, você tá aqui comigo. Obrigado você por abrir o Ah. espaço sempre pra mim, pra eu poder estar aqui explicando, levando informação do mundo do vinho pras pessoas, falando de curiosidade e de vida, né? Amo, Vinho é adoro vida. estar com você. Momentos é vida. Mas nunca mais eu faço uma entrevista sem beber com você. Tá bom, a próxima a Combinado. gente bebe. Certíssimo. Água, muito boa, mas na próxima, Vai ser vinho. Combinado? Fechou. Fechou. Obrigada, Um beijo viu? pra todo mundo que tá ouvindo a Valeu. gente. Obrigada, gente. Até mais.